Fala, galerinha! Fala, galerinha! Fala, galerinha! E aí, ferinha? E aí, pessoal, beleza? A gente tá aqui para mais uma receita. Antes de mais nada, queria agradecer para vocês que comentaram a respeito da última receita, que foi do alfajor. Várias pessoas tentaram fazer, vieram falar comigo, falaram com a Duda, enfim, tiraram fotos. Foi muito legal essa troca. Obviamente, a gente só teve sucesso, que, nossa, foi estrondoso. Milhares de milhões de pessoas vieram falar com a gente por causa da participação da Duda. Palmas para ela. E hoje, como eu falei na última receita, a gente começa uma série nova do Brasil e a primeira receita vai ser do Vale do Paraíba, que é onde eu e a Duda moramos atualmente. Então, vamos pro momento palestrinha. E a receita que a gente vai fazer do Vale do Paraíba é bolinho caipira. O bolinho caipira, ele é muito consumido no período das festas juninas e a história, a origem do bolinho caipira não se tem certeza de qual é essa origem. Existem mais de duas hipóteses. A primeira hipótese é que a sua origem veio antes do período de colonização do Brasil, com os indígenas que habitavam a região, só que, óbvio, eram outros ingredientes, era com biju, era com peixes que eles consumiam na época. Outra hipótese era na época dos tropeiros, no século 17, que era um tipo de alimento fácil de preparar, porque era a base de farinha de milho, e eles utilizavam os peixes que eles pescavam no Rio Paraíba durante as suas trajetórias. O que sabemos sobre o bolinho caipira, da forma como ele é hoje, não é tão antiga, é de 1925, é uma receita elaborada por uma mulher chamada Ana Rita Alves Guerck, ou Dona Nicota, de Jacareí, que é uma cidade vizinha a São José dos Campos, que é onde eu e a Duda moramos, e a receita dela é tão importante que em 2010 o município considerou a receita do bolinho caipira que ela fez como patrimônio cultural imaterial da cidade. E existem diferentes tipos de bolinho caipira aqui na região. O de Jacareí, a massa é feita de farinha de milho, mas é uma farinha de milho branca e recheada com linguiça. Em São José dos Campos é com a farinha de milho amarela e é recheada com carne. E existe uma disputa nos discursos de qual é o berço do bolinho caipira, se é Jacareí, se é São José dos Campos, se é Caçapava. E como nós não somos daqui, a gente não vai entrar nessa discussão. Acabou o momento palestrinha, vamos para a receita. O bolinho caipira, basicamente, são 3 etapas: recheio, a massa e a fritura do bolinho. A gente vai começar pelo recheio. Para o recheio, o que a gente vai precisar de ingrediente? 500 gramas de carne moída. Eu estou usando o patinho, que é uma carne com menos gordura. Eu prefiro, já que ele vai ser frito, ele já vai ser bem gorduroso, então optei por uma carne menos gordurosa. Uma cebola picada. Geralmente se usa crua a cebola. Eu não quero usar crua para o sabor da cebola não realçar muito no sabor do recheio. Eu vou refogar essa cebola antes de colocar ela junto com a carne moída. Limão. E esse daqui eu consegui encontrar, esse daqui é o limão cravo. Esse limão é muito gostoso, sei lá, acho que é muito melhor que o Tahiti. E para essa receita ela combina super bem. E o toque da nossa família, do nosso canal, de tudo que a gente faz. Eu vou usar coentro. Opa! Geralmente se usa salsinha. Por que eu não estou usando salsinha? Porque eu já tinha o coentro na geladeira e eu não ia comprar salsinha só para fazer essa receita. E de tempero para carne, além desses temperos que eu falei, eu vou usar pimenta do reino, cominho e sal, tá bom? Então eu vou começar refogando a cebola para misturar com a carne moída. Já botei a frigideira aqui no fogo com um fio de azeite, só deixar o azeite esquentar e eu vou refogar a cebola, colocar um pouco de sal. Isso vai ajudar a tirar um pouco do gosto forte da cebola crua, que não que eu não goste, eu gosto, mas eu não quero aqui para ela não se sobressair. Bom, o azeite já esquentou, vou colocar a cebola na frigideira. Bom, a cebola aqui já ficou pronta, eu vou separar ela num pote para ela esfriar antes de misturar com a carne moída. Aqui o recheio do bolinho caipira, ele é cru. Ele, na verdade, ele cozinha um pouco com o limão e isso faz com que o recheio do bolinho fique mais suculento. Então usem o recheio do bolinho caipira cru. Olha só como ficou a cebola, tá vendo? Ela ficou caramelizada. Só deixar esfriar agora.
A cebola já esfriou, vou misturar junto aqui com a nossa carne moída e terminar de temperar a carne. Coentro, não me julguem. De tempero, tempero é livre, óbvio que o coentro é o tempero. Eu vou botar cominho e pimenta do reino também a gosto. Sal a gosto também. E o limão cravo. Gente, se vocês acharem, façam com o limão cravo. Esse limão, ele é muito bom. Ele é aquele limão da fazenda que você tirava do pé e fazia um suco de limão. Esse limão é show. Só fiquem ligados que o limão cravo tem semente, tá? Então coloquem a mão embaixo para a semente não cair na carne ou bota uma peneira, tanto faz. É só para não ter semente dentro do seu recheio. Ó, o limão cravo ele tem muito suco, então eu mudei a receita em cima da hora. Só o que eu fiz, eu usei 1,5 limão, tá? Porque ele tem muito suco. Colocou todos os temperos, mexe a carne. A gente vai deixar esse recheio descansar. Nosso recheio está pronto. Agora deixa ele descansando enquanto a gente vai fazer a massa do bolinho caipira. Agora a gente vai fazer a massa do bolinho. Os ingredientes são bem simples, tá? A gente vai precisar de 500 gramas de farinha de milho amarela, aquela flocada, que tem uns pedaços bem grandes. 3 colheres de sopa de farinha de mandioca. Aqui eu tô usando a torrada, que era a que eu já tinha em casa. Pode ser a farinha torrada ou a crua, tanto faz. 1 litro de caldo de legumes. Você tem 3 opções. Esse caldo de legume eu já tinha feito, então você pode procurar uma receita na internet se você quiser fazer seu próprio caldo. A segunda opção, você pode usar o caldo quinoa em barra. Para 1 litro de água você usa 2 daqueles. Ou se você tiver com muita preguiça, usa só água. Mas daí você perde sabor, enfim, só um toque. Se você usar o caldo quinoa, não coloque nada de sal a mais na massa, porque o caldo quinoa ele já vem salgado. No meu caso, o caldo de legumes, ele não tem sal, então eu vou botar um pouco de sal na massa. Eu vou colocar esse litro de caldo de legumes para ferver, enquanto eu vou amassando aqui a massa de farinha de milho, tá? Para diminuir o tamanho dos grãos, dos pedaços da farinha. Dos farelos. E vamos para o trabalho manual. Já amassei toda a nossa farinha de milho. O nosso caldo de legumes já ferveu. Vou terminar de preparar a massa então. Acrescento as 3 colheres de sopa de farinha de mandioca. Como eu falei, o meu caldo ele não é salgado, então eu vou colocar sal na massa, a gosto também. Eu tinha esquecido de falar, azeite ou óleo, tá? Tanto faz. Vou botar 4 colheres de sopa. Isso vai ajudar a massa a não grudar na mão. Agora a gente vai acrescentando o caldo aos poucos. E como o caldo foi fervido, ele está muito quente. Então a gente vai misturando com uma colher até ele chegar próximo do ponto que a gente quer, para depois a gente sovar a massa, beleza? Vou contar um segredo para vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo, hein? E vai ser direto no vídeo, então tomara que dê certo. Bom, a massa chegou no ponto que eu não consigo mais mexer com a colher. Eu vou ter que fazer com a mão e sovar ela, mas tá muito quente. Então eu vou só esperar um pouco, dar uma esfriada, ficar numa temperatura que eu consiga manusear. Daí eu continuo o processo da massa. Então eu deixei esfriar aqui um pouco para conseguir manusear e vou sovar essa massa até ela chegar no ponto que eu quero. A massa já chegou no ponto, tá? O ponto ela não gruda na mão e ela tá bem lisa. Agora a gente vai montar os bolinhos, melhor dizendo, a gente vai tentar montar os bolinhos. Gente, tentei aqui fazer o meu primeiro bolinho, deu certo, mas ficou gigantesco. Olha o tamanho do bolinho. Parece um sanduíche de 30 centímetros do Subway. Aqui é para vocês terem uma ideia de qual é o formato original do bolinho caipira. Ó. Tá vendo? Ele tem essas 2 pontinhas aqui. Ó, o bolinho, o tamanho do bolinho, eu tô testando aqui. Ó. Vou testar com uma bolinha de massa menor. Você faz uma bolinha, abre ela, pega o recheio
Também tem que tomar cuidado com o recheio. Se botar recheio demais, eu não vou conseguir fechar. Deixei as duas bordas aqui para eu conseguir fechar esse bolinho. Então a gente pega aqui, né? Bom, fechou. Agora eu vou tentar fazer no formato bonitinho do bolinho caipira. Ficou menor, ficou 10 vezes menor que o primeiro bolinho. Vai fazendo a pontinha aqui, ó, pra ficar bonitinho. Tá vendo? Vai fazendo a pontinha. Tadã! Ficou nota numa escala de 0 a 10, 6,5. Vamos pros próximos. E a gente vai aperfeiçoando, Renderam nos nossos tamanhos sem padrão algum 21 bolinhos, entre gigantescos, grandes e bem grandes, porque a gente não tinha ideia dos tamanhos, enfim. Daí a gente vai escolher os menos horríveis e menos medonhos para fritar e a gente mostra pra vocês. Vou montar aqui o último bolinho. Então terminamos de montar os bolinhos. Eu não vou fritar todos eles agora, obviamente. Então o que a gente vai fazer com os que sobraram, digamos assim? Peguei eles, botei todos numa travessa e vou botar isso no freezer para congelar eles individualmente. Quando eles estiverem congelados, aí eu coloco e separo em saquinhos, enfim, quantidades que vocês quiserem. Bom, agora que os bolinhos já estão montados, a gente vai fritar ele. A gente vai fritar por imersão, tá? Vou usar 1 litro de óleo vegetal. Deixa esse óleo aquecer até os 180 graus. E a gente vai fazendo o bolinho do tamanho da panela que você tem. Acho que aqui devem caber 2 bolinhos nesse formato alienígena que a gente fez. Cuidado, hein? Ó, vou botar 2 bolinhos, porque se botar muito também o óleo começa a perder temperatura e ao invés de fritar ele começa a cozinhar. E já deixo uma travessa, um prato, sei lá o que, com papel toalha para absorver o óleo depois que a gente tirar da fritura. Os bolinhos estão ficando prontos, vou tirar aqui para mostrar para vocês como ele fica. Ó, ele fica bem dourado. Opa! Calma, bolinho. A revolta do bolinho alienígena. Pra ver como ele fica bem dourado, vai ficar bem crocante por fora. Mas, como a gente colocou a carne crua, ele vai ficar bem suculento por dentro. Obviamente que eu e a Duda já comemos um, pra ver como é que ficou. E ficou muito bom, ficou bom pra caramba. Pessoal, acabamos os nossos bolinhos alienígenas caipiras. A gente criou uma nova versão de bolinho aqui, mas ficaram muito gostosos. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, já cortei aqui um bolinho caipira, ele ainda tá quentinho. E minha sugestão, limão cravo, bota um pouquinho nele. Meu Deus. Ele fica super crocante por fora, até quando você vai tentar cortar parece que ficou super duro, mas por dentro ele tá super suculento. Por isso que a carne precisa ir crua, pra ele ficar, forma até um líquido assim, não sei nem dizer, fica maravilhoso. São José, Jacareí, muito obrigado pelo bolinho caipira. Quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que falaram que a gente precisava provar era o bolinho caipira e realmente é muito bom, gente. Tentem fazer, se inscreve, curte o canal, compartilha aí com outras pessoas e como eu tinha dito no último vídeo, essa é uma série de receitas do Brasil e aproveita e coloca aqui nos comentários de que região do Brasil você é e que comidas típicas tem na sua região pra gente tentar fazer aqui. No mais, é isso, porque a gente tá com fome, a gente não almoçou e vai ser o nosso almoço janta. Valeu, galera, se divirtam, valeu!